Breaking News, CNN. 8h01 e acaba de sair a ata da última reunião do Copom, que cortou a Selic para 14%. E a gente já vai conferir aqui os destaques ao vivo, junto com vocês. Está aqui o documento que eu já trago para vocês acompanharem junto comigo. Fazer a leitura, então, começando pela atualização da conjuntura econômica no cenário e do cenário do Copom. Eles que trazem aqui, né, já como de hábito, o ambiente externo no primeiro parágrafo, que eles contam que permanece incerto em função da indefinição acerca dos conflitos armados no Oriente Médio e da incerteza sobre a política monetária em algumas economias avançadas. Tal cenário exige cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade do preço dos ativos da commodity. Esse ambiente externo ele já vem sendo pontuado desde o início praticamente ali da guerra, nessa incerteza inclusive, não é muito uma novidade. Agora, em relação ao cenário doméstico, eles contam que o conjunto dos indicadores divulgados entre a última reunião, desde a última reunião, sugere uma moderação gradual da atividade econômica. Aquele ponto importante que a gente falou, inclusive, no comunicado desse reconhecimento por parte do Banco Central da moderação que eles veem da atividade econômica, mas uma moderação gradual. Embora ainda eles ressaltem no patamar resiliente com sinais mistos entre setores e mercado de trabalho aquecido. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia desacelerou, porém ainda acima do limite superior da meta, enquanto as medidas subjacentes desaceleraram para patamar ligeiramente abaixo do limite superior da meta. Eu vou descer aqui um pouco para o parágrafo 4, que eles trazem aqui mais detalhes, parágrafo 5, gente, eu estou olhando o 5, enfim, o parágrafo 5, que eles trazem justamente mais detalhes sobre essa questão da atividade econômica doméstica. E eles contam aqui, novamente, que manteve a trajetória de moderação, tal como foi antecipado pelo comitê. Indicadores correntes apontam para a desaceleração na passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2026, disseminada entre componentes de oferta e demanda do produto agregado, mas naturalmente, em momentos de inflexão do ciclo econômico, observam-se sinais mistos, ou seja, portanto, eles reconhecem uma desaceleração moderada, mas ainda vêm sinais mistos advindos de indicadores econômicos. O comitê relembra que o arrefecimento da demanda agregada é um elemento essencial do processo de reequilíbrio entre oferta e demanda da economia e convergência da inflação à meta. E aí, mercado de trabalho, gente, que tem sido um ponto bastante preocupante, porque a gente ainda tem patamares históricos de desemprego historicamente baixos, né? Ou seja, o desemprego segue em patamar historicamente baixo e o Banco Central pontua isso. O comitê segue acompanhando detidamente o mercado de trabalho. A taxa de desemprego mantém-se em patamares historicamente baixos, enquanto o crescimento da taxa de ocupação vem apresentando desaceleração. Os rendimentos médios desaceleraram na margem, mesmo em termos nominais, mas ainda crescem em termos reais a uma taxa superior à produtividade do trabalho. Por isso, o comitê segue atento ao debate sobre as dimensões correntes e estrutural do mercado de trabalho, enfatizando a necessidade do aprofundamento dessa análise para a avaliação dos padrões de transmissão dos níveis de ocupação para os rendimentos do trabalho e, finalmente, para os preços de diversos setores da economia. E a gente sabe que com uma maior força, né, de trabalho nesse momento, a gente acaba tendo também uma disseminação maior de pressão sobre a inflação. E por isso segue sendo um dos pontos preocupantes, também pontuados pelo Banco Central. Agora, sobre o parágrafo 9, gente, para falar um pouco mais sobre inflação. Expectativas, inclusive, aqui de inflação. As expectativas de inflação medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agentes permanecem acima do teto da meta de inflação em todos os horizontes. E aí, não precisa a gente ir muito longe, Boletim Focus dessa segunda-feira ainda traz, né, por exemplo, a inflação desancorada para o ano de 2028, por exemplo, ainda não está na meta de inflação. Eles contam aqui que foi ressaltado que o custo de desinflação sobre o nível de atividade ao longo do tempo é maior em ambientes com expectativas desancoradas. E aí acaba atribuindo maior esse custo de desinflação. O comitê monitora com atenção a desancoragem adicional das expectativas de inflação para prazos mais longos e tem debatido as possíveis causas desse movimento das expectativas. O comitê avalia que
Perseverança, firmeza e serenidade na condução da política monetária contribuirão para a reancoragem das expectativas, importante para a convergência da inflação à meta com menor custo. A principal conclusão obtida e compartilhada por todos os membros do comitê foi a de que, em um ambiente de expectativas ancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado. Ou seja, somente essa frase já nos traz, né, uma alusão de que um corte maior ou mais de um corte para esse ano não é o cenário mais ideal que o Banco Central desenha nesse momento. Ele continua frisando a necessidade de uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado. E muito por causa justamente dessa questão da desancoragem das expectativas de inflação, né? Vamos olhar aqui o parágrafo 14, nesse momento, que fala sobre a transmissão de juros que tem se acumulado gradualmente. Deixa eu baixar aqui para poder trazer para vocês. Olha só, a discussão sobre a condução da política monetária, né? No parágrafo 14, eles contam que o comitê avalia que as evidências de transmissão da política monetária contracionista para a atividade econômica têm se acumulado gradualmente. Embora a política monetária esteja contribuindo de forma determinante para o processo de desinflação, a inflação permanece pressionada pela demanda, exigindo que a política monetária mantenha o caráter restritivo. E aí é importante dizer, né, quando a gente fala de uma maior demanda, a gente também tem toda aquela questão do cenário fiscal, dos programas sociais, das medidas que fazem um repasse, né, de repasse de renda e que, portanto, traz esse poder de maior demanda no momento que ajuda nessa questão, obviamente, né, de inflação. No parágrafo 15, eles falam sobre o choque de oferta que tem exercido influência relevante tanto sobre a trajetória recente da inflação quanto sobre a trajetória prospectiva. E aí eles contam que o Copom avalia que não deve reagir aos efeitos primários de choques dessa natureza, mas que é necessário monitorar com atenção eventuais efeitos de segunda ordem e reagir com firmeza caso esses efeitos se materializem. Ou seja, de um lado ele fala que há necessidade de manter a taxa básica de juros mais restritiva por mais tempo. Mas um pouco abaixo, eles reforçam que, se necessário, reagir com firmeza caso os efeitos se materializem, o choque de oferta, ou seja, deixando totalmente aberto que há possibilidade de até mesmo voltar a aumentar juros, trazendo aqui o tom realmente duro de que o Banco Central tem com esse compromisso de convergência de inflação para a meta, que é um discurso que tem sido já adotado, né, nessa atual gestão. Mas, aqui no parágrafo 16, eles trazem a questão da calibração dessa taxa básica de juros. Eles trazem o seguinte, olha, no contexto atual de incerteza em níveis historicamente elevados, com riscos assimétricos na direção altista para os preços. Lembrando que essa questão da direção altista se repete, tá, gente? Na reunião anterior do Comitê de Política Monetária, a gente já tinha muito mais pontos para alta de inflação, ou seja, o cenário altista pesava muito mais do que o cenário baixista de inflação. E ele pontua isso aqui nesse momento. Então, levando em conta esses riscos assimétricos na direção altista para os preços, o comitê reitera que a magnitude do ciclo de calibração será ajustada à luz da evolução do cenário, de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência de inflação à meta. Ou seja, fica naquele data depende de esperar por novos dados, esperar para ver como que o cenário vai responder, inclusive da ancoragem das expectativas para que se tome qualquer decisão, deixando em aberto, nesse momento, né, o cenário de calibração, como eles têm chamado, da política monetária nesse momento. Eu vou trazer para vocês aqui a tabelinha, né, de projeções de inflação, o cenário de referência que eles têm agora nesse momento. E, como a gente já teve também no comunicado, a presença do primeiro trimestre de 2028 já, né, tá com essa transferência, né, já praticamente de horizonte relevante. E olha só, para o ano de 2026, assim como a gente já tinha visto no comunicado, houve uma alta da projeção de inflação. No ano de 2026, agora, a projeção de inflação... Desculpa, uma alta não, tá, gente? Teve uma ligeira baixa, revisão para baixo dessa projeção de inflação para o ano de 2026.
Nessa ata divulgada hoje, a projeção é de 5,1% para o IPCA de 2026. Na ata anterior era de 5,2%. Então, assim como o mercado está vendo e está revisando para baixo há várias semanas as projeções de inflação desse ano, o Banco Central também faz um reajuste marginal aqui para essa projeção de inflação. A gente já tinha isso no comunicado e agora também se repetindo da ata. Aí, para 2027, o que eles trazem aqui, o IPCA na casa de 3,8% agora. E o cenário que a gente tinha na ata anterior era de 3,7%. A mesma coisa que a gente viu no comunicado. Para 2026, eles reduzem a projeção de inflação, mas para 2027 aumenta a projeção de inflação. E aí agora traz 2028 com a projeção de inflação em 3,2%, ainda não estando na meta que é de 3%. Então, por isso ele reconhece essa questão da desancoragem das expectativas de inflação, né? E esse recado importante de que a inflação para o ano que vem ainda está difícil de ser controlada. Ele eleva, inclusive, a projeção de inflação com um cenário, né, um pouco mais difícil. E tem vários fatores que atribuem a isso, como, por exemplo, a questão fiscal, enfim. O outro ponto que eu observei aqui é que essa ata, gente, ela veio menor do que a ata anterior. Essa ata, perceba, tem 5 páginas. Mais sucinta do que a ata anterior, que tinha 6 páginas. E isso foi um ponto também observado pelo mercado, que a gente teve um comunicado mais enxuto para poder evitar ruídos, né, como a gente teve na ata anterior. Então, dessa maneira, a gente teve 25 parágrafos na ata anterior. E eu estou contando aqui com a ajuda do meu editor maravilhoso, Eduardo Saraiva, meu editor aqui que está trazendo já essa ajuda. 25 parágrafos era o que a gente tinha na ata anterior. E essa, gente, tem 19, tá aqui, ó. 19 parágrafos é o que a gente tem nessa atual ata. Ou seja, uma ata mais enxuta, assim como um comunicado mais objetivo para tentar evitar ruídos, como que a gente viu, né, o da reunião anterior, mas literalmente não dando nenhuma sinalização do que vai acontecer sobre a política monetária daqui para frente.